Para você que chegou agora, nós vamos estudar o livro de Judas, a carta de Judas. Essa carta foi escrita no século I e uma das suas curiosidades é que ela é a única epístola que foi incorporada a outra carta. Por exemplo, Pedro incorporou ou reproduziu na sua segunda carta, a carta de Judas. No fim do século II, ela circulou como um livro separado no Egito e na Itália. No século IV, surgiram dúvidas a respeito da veracidade literária e também sobre as questões de intervenções divinas na outra carta. Haja vista que essa carta fala sobre um livro não canônico, que é a primeira de Enoque. O autor dessa carta é identificado como Judas, servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago. Na igreja primitiva havia apenas um Tiago que pudesse ser descrito dessa maneira: Tiago, irmão do Senhor. Esse Judas era provavelmente o mesmo que foi listado como um dos meio-irmãos de Senhor Jesus em Mateus 13:55, em Marcos 6:3, em Atos 1:13. Há diferentes opiniões a respeito dos destinatários da epístola de Judas. Alguns estudiosos acreditam que ele escreveu aos crentes da igreja da Ásia Menor, aos quais também a segunda epístola de Pedro foi criada. Outros defendem a teoria de que Judas escreveu aos crentes da Palestina, que estavam familiarizados com as referências e histórias judaicas. Pouco se sabe sobre as circunstâncias daquelas a quem Judas escreveu essa carta, e ninguém sabe a época exata em que ela foi escrita. Sabe-se apenas que foi no século I. Alguns sugerem que a epístola de Pedro, como falei há pouco, deu início às ideias sobre as quais Judas escreveu a sua epístola. Segundo Pedro 2:1, 3:3. Acredita-se, portanto, que Judas tenha escrito esta epístola depois da morte de Pedro, mas antes da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70 depois de Cristo. Tanto Pedro como Judas estavam alarmados com um grande número de falsos ensinadores que eram aceitos das igrejas. Uma apostasia séria e grave, semelhante àquela que Pedro havia falado, o que Paulo havia falado em Atos 20, 29 a 31. Parece ter sido dominante na época de Judas. Por isso, Judas incentivou esses crentes a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Toda essa carta, ela foi resumida em um único capítulo. Mas há diferentes ensinamentos introduzidos em cada um dos seus versos. E são essas referências, esses versos que nós vamos estudar a partir de agora. Acompanhe o segundo vídeo e você vai ficar por dentro do que está escrito no verso 1 e no verso 2 da carta de Judas.